prática 2, o que é a prática 3? Então, a prática 2 é a interface E1 e a prática 3 é a interface Ethernet. Ethernet vocês devem conhecer, né? É a rede cabeada que vocês usam no computador todo dia. Agora, E1 já é algo um pouco mais distante da realidade da maioria das pessoas, né? O E1 é a forma como você leva a telefonia de maneira digital sem usar os protocolos de internet, né? Que hoje em dia também você consegue contratar o telefone passando por uma rede comutada por pacotes, né? Que você usa SIP. Mas se você quiser usar o protocolo nativo de telefonia, né, com computação por circuitos, você vai receber um conjunto de linhas, vão vir 30 linhas chegando para você, e isso vai vir na forma de. Nossa, esse spambot está dizendo que é bad username, não deve banir. Então vai chegar para você um conjunto de 30 linhas na forma de um tronco E1 lá no seu imóvel, né? Geralmente quem assina esse tipo de coisa são empresas, né? É raro você assinar 30 linhas num plano residencial. E esse E1 ele utiliza uma certa codificação em camada física que a gente vai estudar, né? E ela está bem atrelada e ajustada para trabalhar com um esquema de comutação por circuito, né? Onde você reserva o recurso físico para cada cliente, né? Bom, tanto o E1 quanto a internet são feitos para passar por pares de cabos. Na verdade, eles podem passar também por cabo coaxial. É, no caso do Ethernet, só a versão 10 MB que admite isso, mas enfim. Mas geralmente a gente usa passando por par de fio trançado. Aí o ponto é, quando você tem esse fio todo para você, você pode usar o espectro inteiro, você tem muito poucas restrições. Você não pode usar perto de 0 Hz, porque vai ter transformadores de isolação no meio do caminho. E o transformador, se você colocar um sinal constante, ele não passa, né? Você precisa gerar campo magnético variável para ele induzir corrente do outro lado do transformador. Então ele não vai passar um sinal constante. Então perto de 0 Hz você não pode passar, então você tem essa restrição. E como a gente viu no módulo passado, todo cabo tem uma frequência de corte, dependendo da construção dele. Então você não vai poder passar até infinitos hertz. Vai ter lá, sei lá, depois de alguns megahertz, ele vai ter uma frequência de corte, vai começar a atenuar o seu sinal. Então você tem essas restrições, mas você pode modular muito próximo de 0 Hz, você só não precisa só lá em volta de 0 Hz que você vai matar esse sinal por causa dos transformadores. E você tem até uma certa frequência de corte para usar. E isso é o que a gente chama de banda base, né? Então a gente não vai precisar jogar o sinal lá para cima, igual a gente precisa quando a gente trabalha com rádio, por exemplo, né? Que a gente tem que trabalhar numa frequência que é permitida para a gente trabalhar, que é alocada para isso. Então a gente consegue usar, né, a modulação por pulsos. E eu já comentei no módulo passado, retomar, por que que no modem a gente não está usando PAN? Por que que a gente está usando o FSK lá, né, na prática do módulo 1? Então, de novo, reforçando, eu já comentei lá no módulo 1, mas o motivo é facilidade de implementação histórica, né? Os primeiros modems eles eram implementados com circuitos analógicos, osciladores analógicos, então era muito mais fácil fazer FSK
do que você fazer a modulação por pulsos, considerando que você ia passar, às vezes, por um país inteiro, por várias centrais de telefone, e você ia ter muita distorção no sinal que você ia ter que cancelar de alguma forma. Aqui a gente vai trabalhar com protocolos que são feitos para passar por cabos relativamente curtos. Então, no caso do E1, se eu me lembro bem, ele é especificado para passar por cabos de até 2 quilômetros de distância. É, e daí, se passar disso, o seu sinal tem que ser lido para forma digital de novo e reconstruído. Então, é diferente do modem de linha de escada, né? Que você vai ter que passar esse sinal de forma analógica, às vezes de uma cidade para outra, passando por várias centrais telefônicas, e ele não vai ser reconstruído. Tá? E no caso de Ethernet, a Ethernet é especificada para cabos de até 100 metros. Né? E depois, obrigatoriamente, você tem que reconstruir o seu sinal a partir da versão digital dele. Então, esse sinal vai estar sujeito a muito menos distorção do que o modem de linha telefônica, e pelo menos nessas versões mais lentas dos protocolos, a gente não vai precisar de equalização. Tá? As versões mais rápidas, o negócio começa a ficar diferente, né? Mas aí a gente não consegue nem construir hardware para isso aqui com os recursos que a gente tem. Né? A gente teria que fabricar chip para ter hardware rápido o suficiente para lidar com isso. Então a gente vai trabalhar com E1, que trafega em torno de 2 megabits por segundo, e a gente vai trabalhar com um Ethernet versão de 10 mega dele. A gente conseguiria, até com algum esforço, trabalhar com a versão de 100 mega, mas com a versão de 1 giga já seria é, inviável sem a gente ter tecnologia para a gente fabricar o nosso próprio chip. Né? Bom, então, nesses casos, né, E1 e Ethernet, a gente usa modulação por pulsos, no domínio do tempo mesmo. Só que ainda resta a pergunta: como que eu vou formatar esses pulsos? Eu vou simplesmente jogar o meu sinal zeros e uns em níveis de tensão TTL no fio? Por exemplo, eu vou jogar 0 ou 5 volts para bit 0 ou 1. Será que isso é inteligente? Então, isso é possível. Isso é uma das formas que tem aqui nessa figura. É, A referência desse livro eu vou colocar lá no site, tá? Eu não coloquei ainda, mas é um livro muito bom. Ele se aprofunda bem mais do que a gente vai aprofundar aqui na disciplina. Então, quem quiser ver como que é feita a equalização, etc., mais para o final do capítulo ele explica. A gente não vai chegar a estudar isso porque para as tecnologias que a gente vai construir nas práticas, não vai precisar. É, e a gente está vendo muita coisa numa disciplina só, né? Isso daí geralmente em cursos de engenharia de telecomunicações mesmo. Isso daí é quebrado em várias disciplinas. Mas o que está mostrando aqui nessa figura, né? Essa primeira linha aqui desse gráfico é o que a gente chama de um código de linha NRZ, não retorno a zero. Essa sigla está em inglês mesmo, not return to zero, alguma coisa assim, tá? Mas ela fica boa no português também. Unipolar. Então isso significa que cada bit transmitido, a gente vai transmitir só o bit mesmo, sem voltar para um estado de repouso, que seria o que a gente chama de retorno a zero. E unipolar porque a gente não está se preocupando em fazer esse sinal abranger os dois polos, né? Negativo e positivo. Então seriam dois níveis de tensão, uma tensão zero e uma tensão positiva, por exemplo, 5 volts ou 3.3. Isso seria um sinal do tipo NRZ-U, não retorno a zero unipolar. Uma lógica TTL, né, por exemplo. E qual que é o problema disso?
Isso dá problema com uma das coisas que eu já falei, né? Alguém tem alguma ideia? Qual que é a componente em 0 Hz desse sinal? Vocês sabem calcular a componente em 0 Hz? É a média do sinal, tá? Componente 0 Hz nada mais é do que a média. E a média desse sinal não é zero, né? Dá para ver que só tem valores zero e positivos, a média nunca vai dar zero. Sempre vai dar acima de zero, né? Então isso significa que a hora que a gente passar isso aí por um é, transformador, esse sinal vai ser distorcido, porque vai ser eliminada essa componente de 0 Hz. Eu vou passar aqui para esse outro negócio que tem uma figura aqui que é um pouco mais ilustrativa disso. Então, se a gente passar um sinal desse tipo por um transformador, a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó. Ele dá esse droop aí, são umas caídas no sinal quando ele se preserva nesse patamar constante. Isso é um problema, porque vai dificultar a leitura do sinal, né? Então, então isso aqui não é legal para você é, passar por transformadores. Tá? Um outro problema disso aqui, mesmo se você não tiver transformador, mesmo se você tiver. Pode falar. Hã? Porque sinal constante é um sinal em 0 Hz. E você não consegue passar sinal constante. Então ele tem que ter alguma variação. A forma como essa variação se manifesta fisicamente é assim. Seria estranho ele subir porque significa que ele está adquirindo energia, basicamente, né? Então ele cai. Tá? Então ele tem que variar de alguma forma. É, um outro problema, mesmo se você não passar por transformador, isso aqui tem um problema. É, pensa que eu estou, por exemplo, com um Arduino aqui na minha mesa e na mesa do fundo da sala eu vou colocar outro Arduino e eu vou levar um par de fio do Arduino que está aqui para o Arduino que está lá no final com sinal serial, TTL. O que vai acontecer? Senão vai atenuar, isso é meio óbvio, né? Que é um fio longo. E... Mas o que acontece quando ele atenua, né? Ele atenua por causa, basicamente, da resistência do meio, né? E toda resistência gera calor, né? Então a gente está perdendo energia, basicamente. E a gente está perdendo bastante energia dessa componente de 0 Hz que não carrega informação. Então, se a gente botar isso aqui é, matematicamente certinho, eu não vou fazer aqui, mas quem tiver interesse olha no livro, dá para ver que é, você consegue calcular a potência média de um sinal típico nessa codificação, nesse código de linha, a gente chama de código de linha, essa forma de você representar os bits como pulsos, tá? Então você consegue calcular a potência média e você consegue calcular a energia por bit transmitido. E daí o que você compara? Você vê que se com uma potência média mais baixa e transmitindo a mesma quantidade de energia por bit, é, você conseguir passar a mesma quantidade de informação, é porque o código de linha é melhor nesse quesito. Você não está desperdiçando energia com a resistência da sua linha. E esse código tem esse problema. Tá? Intuitivamente, tá? É por causa disso. Se a gente olhar para a componente de 0 Hz que não está ajudando a passar a informação, ela tem uma média aí que está aparecendo aí o tempo todo e isso daí está causando aí
uma tensão média que você colocar lá na lei de Ohm, isso daí vai dissipar energia. Tá? Então a gente não manter a média do sinal em zero tem esse problema também. Bom, aí a gente tem alternativas. É, tem esse RZU, ainda não resolve esse problema da componente DC, né, da componente 0 Hz, não ser zero, ela continua sendo um valor positivo. É, no que consiste isso aqui? Vejam que aqui estão transmitindo as mesmas informações. Só que sempre que tem um bit 1, ele volta para o zero por metade aqui no caso. Não obrigatoriamente é metade, mas geralmente se utiliza metade do intervalo de um bit, você volta para a condição de repouso, que no caso aqui é um zero. Então aqui ao passo que ao longo de todo o bit você fica no nível lógico alto, aqui você fica metade desse intervalo de tempo no nível lógico alto e depois volta para o nível lógico baixo. Isso fica mais claro aqui onde tem 3 bits 1 seguidos. Então você levanta um pouquinho o sinal e abaixa pelo resto do tempo. Levanta um pouquinho, abaixa pelo resto do tempo, levanta e abaixa pelo resto do tempo. E a gente chama isso de retorno a zero. Então é um código de linha com retorno a zero e ele continua sendo unipolar, porque tem só dois níveis, um que é zero e outro que é positivo. Tá? É, qual que é a vantagem disso? Né? Se ele ainda não resolve o problema da componente DC, tem alguma vantagem? E a vantagem disso aqui é que ele ajuda a gente a recuperar informação de tempo. Ele ajuda a recuperar o relógio, né, o clock que foi usado pelo transmissor para temporizar esses bits. Né? Então a gente já viu no módulo passado sobre o ART. A gente viu que o propósito do ART era recuperar informação de tempo, né? Senão a gente não consegue saber onde começa e onde termina cada bit. E aqui a gente tem um código de linha que ajuda a gente a fazer isso sem ter que codificar um ART por cima dele. Então, mesmo sem você passar o ART, você passando só os seus bits que você quer transmitir direto, isso te ajuda a recuperar a informação de tempo, porque você, mesmo quando você tiver um monte de uns seguidos, você vai ter transições. E aí, olhando para essas transições, você consegue saber se você está contando o tempo da mesma forma que o seu transmissor está contando o tempo, basicamente. Tá? De forma digital, é mais ou menos parecido com o que a gente viu do ART. Né? A gente amostra esse sinal a uma velocidade mais rápida do que a velocidade de transmissão dos bits. E daí a gente vai contando e a gente vai ajustando esse contador, né? É, bom, a transição ocorreu prematuramente, ela ocorreu um instante de tempo antes do que eu esperava, um instante de tempo depois. E aí você vai ajustando esse seu relógio. Analogicamente, a gente faria isso com a PLL, Phase Localized Loop. Tá? Então, se a gente olhar para o espectro de frequências disso aqui, que é uma figura que está aqui mais para frente, tem uns piquinhos aqui. Tem um piquinho nessa frequência, que é a frequência da taxa de transmissão, e tem alguns harmônicos, né? Tem harmônicos aqui nas frequências ímpares, né? Então aparece aqui na frequência da taxa de transmissão, depois 3 vezes ela, 5 vezes ela. Mas enfim, você bota um filtro passa-bandas aqui e você usa isso para alimentar um circuito de PLL, que é um circuito analógico com um loop de controle que segue o relógio lá do outro lado. Você usa isso para gerar o relógio do receptor. Então você pode fazer isso, né, da mesma forma que a gente viu no ART, com um contador digital, que você pode implementar em software ou em hardware digital, ou você pode fazer analogicamente com filtro e PLL. Tá? Então, isso aqui ajuda você a recuperar informação de tempo. Só um parênteses, para ficar bem claro. Todo mundo sabe de onde que vem essas figuras que eu estou mostrando aqui, de espectro de frequência? Como que vocês fariam para chegar nisso aqui, se não tivesse pronto no livro? Se eu falasse para vocês, ó, eu tenho uma informação que é transmitida desse jeito aqui, avalia para mim como que é o espectro de frequências dela, como que vocês fazem?
A Jenny Walker respondeu lá na live, usando FFT. Você pode usar. A resposta por impulso, desculpa, eu não tinha visto essa mensagem, eu não entendi em qual contexto que era. Depois você fala se você quiser recolocar. Mas sim, FFT, ou às vezes você pode querer, em alguns casos mais simples, né, você pode conseguir isso de forma analítica, né, fazendo continha. Então aí você usa a transformada de Fourier contínua mesmo, né, com aquela integral. Mas, né, a gente está na computação, então ninguém vai querer ficar fazendo um monte de conta. Então você simplesmente simula, gera lá um, um array com o seu sinal no formato que ele é esperado, um grande, bota um monte de bit aleatório lá no formato que é esperado, e daí você é, tira FFT, e daí você pega a cada componente da FFT o módulo ao quadrado. Isso que dá esse gráfico aqui, que é o que a gente chama de PSD, né? Power Spectral Density. Se estiver usando Python, com a biblioteca Matplotlib, tem uma função pronta para isso, que é plt.psd. Até mostrei na aula, no módulo passado, né? Tinha alguns slides lá que tinha chamada de plt.psd, que faz isso, basicamente, né? Ela tira transforma de Fourier e pega cada componente da FFT módulo ao quadrado. Tá? Então isso aqui não é nada do outro mundo para gerar. Você gera com simulação. Esses gráficos do livro tá bem claro que alguns deles foram com simulação. Tá vendo? Esses aqui estão cheios de artefatos. Já esses outros aqui eu não sei se foi simulação ou se foi analítico, tá? Talvez tenha sido analítico. Porque eles estão bem bonitinhos. Agora, em alguns casos, você não consegue resolver analítico. É... Aí a gente tem o caso bipolar, né? Tem os dois, o não retorno a zero bipolar e o retorno a zero bipolar. O que é o bipolar? É quando você usa é, uma tensão positiva e uma tensão negativa. Então aqui você começa a conseguir é, jogar a sua média para zero. Necessariamente você vai jogar a sua média para zero? Então vamos entender em detalhes o que está sendo feito primeiro. Ó. O que ele está fazendo aqui ó, no NRZ bipolar? O zero ele está codificando como uma tensão negativa, ele está pondo como menos 1 aqui, mas poderia ser menos 3,3 volts, menos 5 volts, né? E o bit 1 ele está codificando como uma tensão positiva. Tá? É isso que ele está fazendo, só isso. Isso aqui necessariamente vai ter média zero? Não, né? Só se os bits forem aleatórios, né? Se os bits forem aleatórios, se for 0 ou 1 de forma aleatória, aí vai ser zero. Se não, não necessariamente. Então não resolve totalmente o problema, mas você reduz, com certeza você vai reduzir a componente DC com relação ao anterior. Independente dos dados que você estiver transmitindo, ela vai ser menor. E se você tomar alguns cuidados adicionais, e aí tem técnicas para isso, por exemplo, você pode fazer scrambling, que é você misturar os dados que você quer transmitir com a saída de um gerador aleatório, usando o Shor. E aí do outro lado você desfaz. Então aí você consegue manter a média zero. Tá? E, de novo, tem as variantes, né? Tem a sem retorno a zero, não retorno a zero, e a tem a com retorno a zero, que aí na metade de cada bit você volta para um estado de repouso, que no caso aqui é um estado que não representa nem o bit zero nem o bit 1, que é tensão zero. Tá? E aqui a gente tem a densidade de potência espectral disso, né? Então, esse gráfico não está muito claro, né? Vê que ele não vai exatamente para zero aqui, né? Acho que em cima do zero, talvez ele seja zero, pelo menos no caso dos bits aleatórios. Mas aqui, muito próximo de zero, ele não é zero. Tá? É...
Mas se comparar aqui, ó, tá vendo que aqui tá meio difícil de enxergar, mas aqui ele sobe até o 20, próximo do zero, né? Então melhorou. Tá? Aí dá para fazer melhor que isso? Dá, né? Então a gente já vê aqui, né? Já tem um spoiler aqui, ó. Tem o AMI, ó, que ele tem uma curva suave aqui, descendo para zero perto do 0 Hz. O Manchester também tem esse comportamento, ó. HDB3, CMI. Esse Miller tá meio esquisito, né? Mas parece estar um pouco melhor que esse também, nesse aspecto. E eu vou comentar aqui agora, eu vou focar no AMI e no HDB3, que é o que a gente vai usar na prática desse módulo. Depois, no módulo 3, a gente vai usar o Manchester, tá? Então a gente vai voltar nesse negócio ainda. Então não vou delongar muito para não ficar gastando muito tempo com isso, vendo um monte de código de linha diferente. Aqui não são todos que existem, tá? Se vocês entrarem, se vocês procurarem por line coding na Wikipédia, por exemplo, vocês vão ver vários códigos além desses. Tem é, alguns códigos, inclusive, que envolvem tabela, que você tem uma tabela que você tem que consultar para uma dada entrada, como que vai ser a saída. Tá? Então, tem alguns códigos mais complicados, assim, que só olhando um plot dele, um gráfico, você não consegue entender como que ele funciona, tá? Então a gente vai se concentrar no AMI e no HDB3. E aí eu vou... Só visualiza aqui como que é o espectro deles. Vou alternar para um outro material para mostrar. Então o AMI é um código de linha que a gente é, consegue usar num tronco E1 para codificar um tronco E1. Eu vou trazer na aula que vem um roteador da Cisco que suporta E1 e a gente vai ver que é possível configurar esse roteador para usar AMI, mas a norma, tá? A norma da é, acho que é a ITU que editou essa norma mesmo, se eu não estiver enganado. A norma exige que você use o HDB3. O equipamento suporta configurar o AMI, mas a norma exige o HDB3. E o HDB3 ele também é chamado de um código AMI modificado. Então a gente entender como o AMI funciona é essencial para a gente entender o HDB3, que o HDB3 na verdade é uma evolução do AMI. Tá? Então o AMI é uma sigla para Alternate Marking Version e a ideia é bem simples. É parecido com aqueles códigos bipolares que a gente viu. Só que em vez do zero não significar nada, agora ele vai significar o bit zero mesmo. Ah, e o que, que vai significar as tensões positivas e negativas? Elas vão, independente se a tensão for positiva ou negativa, ela vai significar um bit 1. Então não vai ter mais essa distinção de negativo ser zero e positivo ser 1. Negativo ou positivo, qualquer tensão diferente de zero vai significar um bit 1. E no que isso ajuda a gente? Se na hora de transmitir a gente ficar alternando entre essas tensões, então chegou aqui um bit 1 para ser transmitido, eu vou transmitir positivo. O próximo bit 1 eu vou transmitir como negativo, o próximo eu vou transmitir como positivo, o próximo como negativo. Se eu for alternando, o que, que vai acontecer? Mesmo se eu não tiver os zeros e uns acontecendo de forma aleatória, com distribuição uniforme, vocês concordam que a componente DC vai ser zero, que a média vai ser zero agora? Então não vou mais depender de uma certa distribuição probabilística para os meus bits de entrada. Seja qual ela for, eu vou conseguir manter a média do sinal que eu estou produzindo em zero. Então essa é a grande vantagem. Tá? É,
E se a gente olhar aqui a ocupação de espectro aqui, ó, é muito parecida com a do NRZ bipolar. Tá vendo? E eu tenho até uma vantagem aqui de próximo de zero, tá mais suave aqui essa transição, não ter esse pulo. Então, o código se comporta aí aparentemente bem para a gente passar por um par de ser terminado em transformador para isolamento, né? Então parece ser uma alternativa muito boa. Só que ele tem um problema. E se a gente estiver transmitindo um sinal que tem um monte de zeros seguidos? Ele não vai ter transição nenhuma, certo? Ele vai ficar em repouso no zero. E isso é um problema para a gente conseguir recuperar o relógio no receptor. O receptor vai deixar de saber onde começa e onde termina cada bit. Ah, assim que chegar um bit 1, ele consegue recuperar essa informação, né? Só que qual que é o problema? Ele não vai saber quantos bits zero chegaram. Então imagina que você tá lá mandando algumas informações com uns e zeros alternados, aí de repente chega numa parte lá, sei lá, do arquivo, seja lá o que você estiver transmitindo, que tem 100 bits zeros seguidos. Como que ele vai saber se são 100, se são 99, se são 101, se são 102? Não tem como, tá? A tolerância, né, do oscilador dele, isso daí é especificado lá em os osciladores muito bons em dezenas de partes por milhão, tal. Então, essa tolerância aí não vai permitir você saber se você recebeu 100 bits zeros ou se você recebeu 98, 99, 101, 102, tá? Então isso é um problema. Daí você vai deslocar lá o seu arquivo, ou seja lá o que for, de alguns bits todo para frente ou todo para trás, a partir desse ponto. Como que a gente consegue evitar isso? Então, uma ideia que tiveram foram esses códigos HDB. E, na verdade, tem várias variantes deles, que são HDBN, onde esse N é um número que corresponde à máxima quantidade de zeros seguidos que você vai admitir, que você vai tolerar. E daí você calcula isso de acordo com a tolerância do seu oscilador, né? Ah, 3 bits zero seguidos, com o erro do meu oscilador, eu consigo saber se são 3 mesmo ou se são 2, né? Então é tolerável, então beleza, eu consigo receber 3 bits zero seguidos. Aí você usa o código HDB3. Ou se não, você usa alguma variante, HDB4, HDB5, né? Mas o HDB3 é o mais usado e é o que está na norma lá que define o E1, tá? Então ele vai tolerar no máximo 3 bits zero seguidos. Então como que ele vai funcionar? Na hora de você transmitir, você vai ficar olhando se tem 4 bits zero seguidos. E daí se tiver, você vai ter que fazer alguma coisa, porque você não vai poder transmitir 4 bits zero seguidos. Porque o máximo que você tolera são 3. Então o que você faz? É, a primeira ideia, né, que o pessoal teve, é o que ele está colocando aqui como regra 1, tá? É o que você vai fazer. Vou aumentar um pouco o zoom. Vocês ajudou muito. Então a primeira ideia que ele colocou aqui como regra 1 é que você vai pegar o último desses bits, né? Então era 0000 e você vai transformar esse último bit num 1. Então você vai transmitir 0001. Mas pera, professor, mas você não vai corromper os dados? Era 0000, você vai transmitir 0001, você vai corromper os dados, o receptor vai receber 0001, vai estar diferente do que foi transmitido. Só que aí a gente vai fazer isso de uma forma que o receptor consiga detectar que é para ele eliminar esse 1 e transformar em 0 de volta. Alguma ideia de como fazer isso? No AMI a gente não tinha uma regra que cada um que é transmitido tem que alternar a polaridade? Se era positivo vira negativo e vice-versa?
Então aqui a gente vai violar essa regra do AMI. Então, em vez da gente alternar a polaridade, a gente vai manter a mesma polaridade do último que foi transmitido. É por isso que aqui no texto ele chama de V. Na verdade, é como se ele estivesse transmitindo um, mas para ficar claro que vai ser eliminado lá no receptor, ele coloca V, né? Que é uma violação da regra do AMI. Então, ele vai transmitir um como? Violando a regra de alternar polaridades, ou seja, ele vai manter exatamente a mesma polaridade do último. Só que isso tem um problema. Vocês concordam que fazendo isso a média do sinal não vai mais ser zero? A média só era zero porque as polaridades estavam sempre alternando, certo? Aí um cancelava o anterior sempre. Aqui eu vou viciar ou para cima ou para baixo, né? Porque eu vou estar mantendo a mesma polaridade do anterior. Tá, se os bits forem aleatórios, ora essa violação vai acontecer para cima, ora vai acontecer para baixo. A média ainda vai ser zero. Mas a ideia é que esse código tem que funcionar mesmo se os bits não forem aleatórios. Como que a gente consegue fazer isso? Colocando uma regra 2, que a gente vai balancear esse sinal de alguma forma. Então a gente inventa um outro bit 1 especial que a gente vai chamar de B, que vem de balanceamento. Tá? E quando que a gente vai colocar esse bit B e onde? Mas a gente vai colocar ele sempre no primeiro bit de uma sequência de 4 zeros. Então, às vezes, quando a gente for transmitir 0000, a gente vai transformar em 000V e às vezes a gente vai transformar em B00V. O que vai definir se a gente vai transformar em um ou em outro? É se aconteceu um número par de bits 1 entre o bit de violação que a gente está inserindo nesse momento e o último bit de violação que aconteceu. Por quê? Se for um número par, significa que a gente está gerando uma tendência de jogar sempre na mesma direção. Se for ímpar, a gente está cancelando naturalmente essa tendência, porque agora a gente vai mandar a violação para o lado oposto que ela foi antes. Mas se não, ela está indo para o mesmo lado. Se foi positivo antes, ela seria novamente no positivo. E se foi negativo antes, ela iria novamente no negativo. Então, nesse caso, a gente atua colocando esse bit de balanceamento. E daí, como que a gente vai fazer? Esse bit de balanceamento, ele vai ser colocado seguindo a regra AMI. Então, ele vai ser numa polaridade oposta ao último bit 1 que foi produzido. Só que o de violação vai violar a regra AMI com relação ao bit B. Então, ele vai ter a mesma polaridade do bit B. Tá? Agora eu vou mostrar alguns exemplos de sinais para isso ficar mais claro. Então, isso aqui é um caso que usa só a regra 1. Tá? Então, supõe, aqui ele não está mostrando o sinal inteiro, mas supõe que em determinado momento lá aconteceram 4 bits 0 seguidos, não está aqui na figura, e daí o último desses bits aqui está nessa figura, que teria sido substituído por um bit de violação. E daí o que, que aconteceu aqui? Um número ímpar de, de uns. Ó. 3 uns. Então, da próxima vez que acontecer 4 zeros seguidos, ele simplesmente vai colocar o bit de violação. Então, 000V, e ó, tá vendo que esse V está violando a regra AMI, ou seja, ele tem a mesma polaridade do último 1 que foi produzido. Os dois são positivos. Beleza? Agora, aqui nesse caso, a gente vai ter que usar a regra 2. Porque suponha que ocorreu uns 4 bits zeros aqui, né? E o último desses bits seria esse aqui, que está mostrando a figura, violação. E depois aconteceram 2 bits 1, número par de bits 1. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pôr o balanceamento. Então eu coloco um bit 1 aqui que não existia,
seguindo a regra AMI, então ele tem que ter polaridade inversa à polaridade do último bit 1 produzido. Então aqui era negativo, ele vai ter que ser positivo. E no final dos 4 bits 0 eu coloco um de violação que vai violar com relação ao B, dessa própria sequência de 4 bits. Então os dois estão na polaridade positiva. Pode falar. Isso, é o transmissor. Aí o receptor vai ter que desfazer isso. Ótima pergunta. Então, como que o receptor vai desfazer isso? Tá? Então, o receptor, basicamente, ele tem que saber algumas informações, né? Ele tem que manter um estado do que ele está recebendo, ele tem que manter algumas informações. Então, ele tem que saber, por exemplo, qual que foi a última polaridade que ele recebeu. Então, ele está recebendo aqui, a última polaridade que recebeu foi negativo, beleza. Aí ele vai receber uma positiva. Só que a última que tinha recebido era negativa, então beleza, não aconteceu violação. Ah, recebi uma positiva. Ah, a última que eu tinha recebido era. Quer dizer, recebi uma negativa. A última que eu tinha recebido era positiva. Alternou, não teve violação. Aqui alternou, não teve violação. Pá, 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 pá. Opa, não alternou, teve violação. Então, o que, que idealmente ele vai fazer? Ele vai aproveitar. É... Peraí, será que eu desconectei da rede? É, eu tô no cabeado, caiu a rede da UFSCar mesmo. É, pessoal que não veio se ferrou. Então, idealmente, eu não vou ver só que é uma violação. Eu vou olhar, isso aqui está produzido de acordo com o padrão que eu esperaria que o transmissor produzisse. Então, eu vou olhar também é, os últimos 4 bits recebidos para ver se eles estão dentro do padrão esperado. Então, eu vou olhar aqui, eu vou olhar. Ah, era um 000 e 1. Então, beleza, eu recebi uma violação e é uma quádrupla 0001. Então, beleza, isso está dentro do esperado, que o transmissor pode produzir essa violação exatamente nesse ponto. E eu só vou cancelar, vou transformar esse 1 em 0 e manda para o próximo módulo de hardware. Esse negócio transformado de volta para 0. Ah, eu recebi uma violação aqui, ó, no lugar errado, porque, tipo, os últimos bits recebidos foram 1, 0, 0 e 1. Ah, opa, então eu tenho que reportar um erro. Né? Então você pode usar isso para detectar erros também. Então, alguns erros que acontecer, você pode, sei lá, incrementar um contador de erro e apresentar isso como informação de status para o operador saber que tem algum problema com o fio, alguma coisa desse tipo. E o Cisco faz isso, tá? O Cisco a gente vai ver, ele tem um contador de violações do código de linha. Tá? Violações do HDB3, né? Tá, aqui tem as violações do AMI, mas aí tem coisas que não são nem AMI nem HDB3 e ele vai reportar. E esse caso aqui, como que pega? É... Bom, você vai estar aqui recebendo, não teve violação do AMI, não teve violação do AMI, não teve violação do AMI. Opa, só que aqui você nota uma coisa importante. A hora que você receber um 1 que não tem violação do AMI, você não pode imediatamente disponibilizar para o próximo módulo de hardware. Porque pode ser que esse 1 aqui você tenha que cancelar, pode ser que ele seja um bit de balanceio. Então, qual que é a moral da história? Você tem que esperar você ter 4 bits em buffer para você conferir se aquele bit é um bit 1 mesmo. Tá? Então, isso aqui ainda vai estar no buffer. Aí você vai chegar nesse aqui e aí você vai olhar todo o conjunto dos 4. Aí, opa, teve uma violação aqui. Teve uma violação aqui. E eu tenho um aqui, 0, 0 e 1. Na mesma polaridade. Opa,
Então isso aqui é uma violação com o balanceio, então eu transformo tudo isso aqui em zero. E aí manda para frente. Então você tem que manter o estado. Você tem que manter o estado é, do seu receptor, saber qual foi a última polaridade recebida, e você tem que manter em buffer também os últimos 4 bits para você conseguir cancelar esse negócio, desfazer. Acho que voltou a rede. Por isso que eu recebi notificação no celular, tava apitando aqui, não era ninguém mandando mensagem. Era notificação que a rede deu uma capotada. Já voltou a live aí? Mas isso aqui a gente vai retomar, tá? Porque uma parte da prática vai ser implementar o decodificador. Tá? O transmissor eu dei pronto. Uma, prática uma parte da prática vai ser. Voltou, Jane Walker? Uma parte da prática vai ser implementar esse receptor aqui. Valeu. Deu uma capotada na rede da UFSCar lá nos links. O pessoal deve ter tido que chavear de upstream. Bom, então isso aqui é como que os bits aparecem lá fisicamente dentro do fio. Mas quais bits a gente manda? Tá? Então isso aqui ajuda a gente com algumas coisas, né? Recapitulando, isso ajuda a gente a eliminar componente DC, ajuda a gente a recuperar informação de relógio, porque a gente vai ter sempre uma quantidade mínima de transições acontecendo por tempo. É, então a gente vai ter, com isso a gente consegue recuperar uma sequência de bits um depois do outro e saber onde começa e onde termina cada bit. É só isso que a gente precisa? Dependendo do que a gente for fazer, sim. É, agora a gente vai ver o que, que a gente faz com isso. Tá? Então a gente usa isso. Esse material aqui já está lá no site, tá? O link para ele. A gente usa isso aqui naquele cenário. Eu já tinha mostrado essa figura lá no módulo 1. Aquele cenário de telefonia digital. Então, como que funciona? A gente tem aqui, por exemplo, uma central telefônica e outra, ou pode pensar uma empresa e a central telefônica próxima dela. Mas o fato é, você tem 30 linhas telefônicas de um lado, você vai passar isso por um único fio e você tem que separar essas 30 linhas telefônicas do outro lado, porque você pode ter é, 30 chamadas telefônicas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, de ramais diferentes e tal. Né? E tudo isso lá está serializado aqui no único cabo. Como que a gente faz isso, né? Basicamente a gente precisa saber qual que é a linha telefônica, digamos assim, de número 0, qual que é a linha telefônica de número 1, a linha de número 2 até a linha de número 29, certo? Basicamente é isso. E se a gente está recebendo uma sequência de bits contínua, como que a gente faz para saber qual que é a primeira linha, qual que é a segunda, qual que é a terceira? Alguma ideia? Jane Walker falou sinal de controle. Basicamente é isso. Então a gente tem que pôr algum sinal a mais aqui. Se a gente mandar só o áudio, né?
só as amostras de áudio aí, os níveis de tensão do áudio de cada linha telefônica, não tem como, né? Não tem como, então a gente vai ter que mandar alguma coisa a mais para a gente saber onde começa. E daí a forma como isso é feito é que a gente divide é, em 32 time slots, 32. Como que o pessoal traduz isso para português mesmo? ITC. Eu nem lembro o que é a sigla. Eu até fechei, tinha um livro. Ah, não, não fechei não, tá aqui. Vamos ver o que é a sigla. Esse é um livro em português desse negócio, é o livro do Juarez, lá da UTFPR. Esses livros, pessoal, não. Esse livro aqui, particularmente, é difícil de encontrar, tá? É, não tem na biblioteca, é difícil de encontrar até para comprar esse livro, mas, né, existem de achar. Não posso falar quais. Mas enfim, é material raro, felizmente alguém preservou. Tá? Então é um material. Esse é um professor da UTFPR que escreveu esse livro. O outro livro que eu estava mostrando aqui, tá, pessoal? Esse aqui é de um professor da Inatel, lá de Minas Gerais. Então ele está em inglês, mas é de um professor brasileiro esse livro, tá? Muito bom esse livro. Eu achei bem melhor do que os outros materiais que eu peguei desse assunto. O que é o ITC? Deixa eu procurar aqui, fica mais fácil. Intervalo de tempo de canal. Tá? Então tudo isso tem traduções também. Tá? Então no inglês é TS, time slot. Tá? Então a gente separa cada conjunto de 8 bits, né? Cada byte é um time slot. Por que é feito dessa forma? Porque as amostras de áudio das ligações telefônicas, cada amostra de áudio tem 8 bits. Tá? É, não é linear esse negócio, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, só vou mostrar a figura para vocês ficarem sabendo, mas assim, é, na verdade, você. Eu não lembro quantos bits que tem a entrada aqui, acho que são 12 bits, mas eu não tenho certeza. Mas você passa o sinal de áudio da linha telefônica por um conversor, né, analógico digital com um número maior de bits, não são 8 bits, acho que são 12, mas eu não tenho certeza agora. E aí você aplica essa equação aqui, ó, que vejam que tem um logaritmo natural, tá? Então qual que é a cara dessa equação? Tem um gráfico dela aqui, ó. Tá? Então aqui é a entrada, que é o que você a tensão que você mediu do áudio, e aqui é o que você vai transmitir. Então veja que isso aqui é uma forma meio que de um logaritmo, né? Então, basicamente, você vai é, perdendo precisão quanto maior a sua tensão, né? Então aí você vai saltando rápido de uma tensão para a próxima. Você vai perdendo precisão para tensões mais elevadas. E é feito dessa forma porque o ouvido humano ele trabalha de forma meio que logarítmica, tá? Por isso que a gente expressa, vocês já devem ter percebido que nível de som a gente mede em decibéis, né? Se estiverem dando uma festa e chegar a polícia para ferir para ver se vocês estão fazendo perturbação da vizinhança, sei lá. Tinha. Não tá tendo mais palquinho, né? Aqui na UFSCar. Tem.
Aí supõe que você põe lá um som tão alto que os vizinhos do bairro fora da UFSCar estão ouvindo. Como que eles vão aferir isso? Né? Medindo em decibéis. Então, uma escala logarítmica, que a percepção do ouvido se dá de forma logarítmica. Né? Enfim, então cada amostra de áudio tem 8 bits, mas não é linear esse negócio. Tá? Ele passou por uma transformação para comprimir, tá? Para meio que jogar fora o que o ouvido não se importa muito. Então a gente divide em 32 partes, e uma dessas a gente já vai jogar fora, que é para a gente ter a referência do zero, né? Então, para a gente saber qual que é a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha, a gente vai usar esse primeiro byte e a gente vai colocar uma sequência de bits conhecida. Então, se o nosso receptor ele acabou de entrar a operação, acabou de ser ligado, ele não sabe qual que é a primeira linha, o que ele vai fazer simplesmente ele vai procurar essa sequência. A hora que ele encontrar, ele sabe que o próximo byte que vem logo depois dela é a primeira linha telefônica, tá? Que tem lá dentro do conjunto de linhas. Só que em tese aqui teria 31 linhas, certo? E eu falei que tem só 30, né? E aí tem um detalhe que esse 16 aqui do meio, é, o pessoal não passa áudio nele, eles passam um outro sinal de controle, mas aí não é usado para sincronização, né, para você saber qual que é a primeira linha, qual que é a última linha. Ele é usado para outro propósito, é para você saber se o telefone está sendo tirado do gancho ou colocado no gancho, basicamente, tá? Simplificando. Eu não vou entrar em detalhes disso, mas é, basicamente é isso, tá? Ah, disquei um número. Ele vai passar um número que eu estou discando por aqui? Não. Ele vai passar a informação, ó, o telefone foi tirado do gancho. E como que vai passar o número que eu estou discando? Vai passar por áudio, tá? Existe um código chamado DTMF, que são tons de áudio para cada número que você disca. Tá? Eu estou simplificando, tá? Na verdade, é possível que o número passe por aqui também, por causa de retrocompatibilidade. Existe um negócio chamado discagem por pulso, que é como se você estivesse colocando o telefone no gancho e tirando, num certo padrão rítmico, tá? Então pode ser que o número de telefone passe por aqui também, mas é algo extremamente lento, é algo que só existe por retrocompatibilidade. Tá? Geralmente ele vai passar por áudio aqui dentro. Então basicamente aqui é para saber se está sendo colocado ou tirado o gancho do telefone. Beleza, então sobram aqui 30 linhas telefônicas e a gente já sabe, né, como que a gente sabe qual que é a primeira, né, sabe que tem um certo padrão aqui. Só que esse padrão não é uma coisa muito simples, tá? Então o pessoal inventou de colocar bits de status aqui no meio para aproveitar espaço e outras coisas. Então esse padrão não é simplesmente vou procurar uma string fixa e pronto. Então tem uma certa chatice aqui, tá? Então o que acontece é que esse padrão aqui ele vai alternar entre dois padrões diferentes. Então ele vai alternar entre esse x00111011, onde esse x aqui considera por enquanto que pode ser qualquer coisa, tá? Então, para propósito de você localizar onde que começa essa estrutura que a gente chama de quadro, que é uma estrutura que tem uma amostra de áudio de cada uma das 30 linhas, né? Todos os 32 slots, né? Onde 30 deles são linhas telefônicas. Para o propósito de localizar onde que esse quadro começa, considera que isso aqui pode ser qualquer coisa, pode ser 0 ou 1. E esses outros são fixos. Então o transmissor mandou um quadro, ele vai mandar aqui alguma coisa seguido desses 7 fixos. A gente chama isso de faz. Aí na hora que ele for para mandar o próximo quadro, ou seja, a próxima sequência com esses 32 time slots, ele vai alternar para esse n faz. Que aí só tem um bit que é fixo, que é esse 1 aqui. O resto tudo pode variar. E daí tem significado essas coisas, mas por enquanto ignora. Então, para a gente receber, vai ser um negócio meio chato. A gente vai ter que fazer o seguinte: deixa eu ver se tem figura disso. Não tem.
Mas para a gente receber, o que a gente vai fazer basicamente é: não sei onde começa. Vou procurar um faz. Mas pode ser que o transmissor esteja enviando um NFAS naquele momento, eu não sei. Cara, se ele estiver mandando um NFAS naquele momento, você vai perder. Sinto muito, não tem o que você fazer. Então você vai procurar primeiro o faz. Se for NFAS, tipo, dane-se. Perde e espera um faz. Aí, opa, recebi alguma coisa seguida de 00111011. Opa, então, beleza. Deve ser o faz. Eu tenho certeza que aquele é o faz? Vocês têm alguma ideia? Você tem certeza? Se eu localizei essa sequência, eu tenho certeza que é o faz mesmo? Não, porque é, o que me garante que essa sequência de bits não vai acontecer dentro de uma amostra de áudio? Calhou da pessoa falar de um jeito lá na hora que o nível de tensão foi convertido nisso aqui. Né? Então ainda não tenho certeza que é um faz. Pode ser outra coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que validar que isso é um faz mesmo. Então eu vou ter que esperar 32 time slots passarem e ver o próximo e ver se ele tem um nessa posição aqui, que é o NFAS. Se ele não tiver um nessa posição aqui, eu já descarto. Porque aí significa que não era um faz, alarme falso tal. Então eu volto a minha máquina de estados por estado inicial e volto a procurar o faz. Tá? Mas beleza, suponho que eu achei o 1 aqui onde era para ser o 1 mesmo. Tenho certeza? Ainda não. É muito alta a chance de ter sido coincidência. Aí o que a norma manda fazer? Esperar mais um faz. Aí você vai contar mais 32 time slots, aí você vai ver, ó, aqui tem pode ser qualquer coisa, mas é seguido de 00111011. Beleza. Aí agora eu tenho uma boa chance de eu estar alinhado mesmo com o quadro. Então, depois desse 1 aqui, eu já considero que é o time slot 1 da primeira linha telefônica e já começo a mandar essas amostras de áudio para o meu próximo módulo de hardware, que vai tratar isso. E daí pode ser que ele mande cada um para uma linha analógica diferente, pode ser que ele roteie essa chamada na rede telefônica, né? Você sabe que de uma central para outra, a primeira linha está conectada, a primeira linha de uma empresa que está chegando lá está conectada na quinta linha que conecta uma central com a outra. Então ele mantém uma tabela de relação na hora que ele estabelece a ligação telefônica, né? De qual linha está conectada com qual entre uma central e outra. Daí ele faz essa cópia, né, no momento certo. Então ele usa isso para demultiplexar, né, mandar cada um para uma linha analógica, ou usa isso para rotear, né, comutar a chamada de uma central para outra. Né? Isso que os módulos de hardware lá para frente vão fazer. Beleza? Deu para entender? Mais ou menos? Então essas são as complicações básicas aí. É... Bom, isso é usado só para telefonia? É só chamada telefônica que você consegue passar aqui dentro? Então a gente já comentou que nos primórdios da internet, é, a rede que existia para ser usada, a infraestrutura física que existia para ser usada era infraestrutura telefônica, e daí o pessoal inventou um modem de linha de escada. É, se depois essa infraestrutura foi migrada para uma infraestrutura completamente digital, é, parece ser meio esperado que você use isso para acessar a internet, né? Além de você passar chamada telefônica, né? Se você está numa empresa, por exemplo, que consegue contratar um tronco de linhas digital, né, um E1, em vez dela contratar uma linha analógica, é, por que ela vai ficar usando o modem de linha de escada para acessar a internet? É só ela passar os dados da conexão de internet dela dentro dessa estrutura, certo? Né? Acho que seria esperado, né? Se a infraestrutura está pronta para ser usada, aí de repente a empresa fala, eu não quero telefone,
eu quero acessar a internet também, né? Surgiu esse negócio novo aí chamado internet, eu quero usar. A operadora já tem esse negócio chegando lá, beleza, vamos usar. É... Aí, alguma ideia de como que a gente pode fazer isso? É interessante fazer algumas comparações entre os dois tipos de serviço, né? Então, o serviço de telefonia, a gente tem um fluxo de amostras de áudio contínuo que está acontecendo o tempo todo. Vocês conseguem perceber que, mesmo sem ter uma ligação telefônica em vigor, eu estou mandando amostras de áudio silenciosas de um canto para o outro, sempre das 30 linhas telefônicas. O que eu tenho é áudio indo de um lado para o outro continuamente, sem início nem fim. Tá? Um fluxo contínuo de áudio. Na internet, é, eu não tenho isso, eu tenho pacotes. Estou falando grego para vocês, tem alguém que é, não está fazendo redes e não fez ainda e não sabe o que é um pacote? Tem alguém? Acho que mesmo antes de fazer redes, vocês sabiam o que é um pacote, né? Na internet, né? Enfim, a gente tem pacotes, a gente tem pequenas é, conjuntos de bits que a gente quer transmitir, e para a gente ter um pacote, a gente tem que saber início e fim de pacote. Então, de novo, o problema de início e fim, né? Que ele surge o tempo todo, início e fim de bit, início e fim de quadro para a gente saber qual que é cada linha telefônica, e é início e fim de pacote. É... Então, basicamente, o que a gente vai fazer para passar internet aí dentro é que a gente vai escolher alguns desses time slots, porque geralmente as empresas elas querem manter o serviço telefônico e elas querem adicionar a internet, elas não querem abrir mão do serviço telefônico, tá? Então você escolhe alguns desses time slots. Cada time slot que você escolher, você vai acrescentar uma velocidade, né, uma taxa de transmissão de 64 kilobits por segundo. Por quê? Porque é a taxa com que o áudio passa, né, originalmente, né, se fosse áudio. Beleza? Da onde que vem 64 kilobits por segundo? Isso aí usa algumas informações que eu comentei no módulo anterior, né? Então talvez vocês não lembrem, mas são. O áudio é amostrado a 8.000 Hz. E uma outra informação que eu comentei hoje: cada amostra de áudio tem 8 bits. Então 8 vezes 8.000, 64.000. Por isso que são 64 kilobits por segundo, tá? Então as informações estão passando aqui. Cada time slot está passando informações a 64 kilobits por segundo. Então eu posso pegar um time slot só para a internet, eu vou ter uma conexão de 64 kilobits por segundo. Eu posso pegar dois, eu vou ter 128 kilobits por segundo. Tá? Ah, eu posso pegar todos? Pode, tá? Só você não vai ter telefonia. Faz sentido pegar 30 time slots? Até é possível configurar o equipamento dessa forma. Você selecionar os 30, né? De 1 até 15 e 17 até 31. Mas, do ponto de vista prático, não faz muito sentido, porque é, você não vai ter nada usado para telefonia, então você não vai ter que saber se o telefone está no gancho ou fora do gancho. Então, o 16 está lá ocioso, sem usar para nada. É, e você não tem necessidade nenhuma de saber qual que é o primeiro e qual que é o último time slot. Hein? Então, você não precisa do zero com essa sequência de fase e N fase também. Então, você poderia simplesmente usar esse código de linha HDB3 direto para passar a internet sem usar nada
dessa estrutura de quadro do E1. Tá? É possível? É. Tá? O Cisco pode ser configurado dessa forma também. Você pode jogar fora toda essa estrutura de quadro do E1 e passar a internet direto em cima do código de linha HTTP3. Mas como que você passa a internet, né? Tem delimitar. Então você escolheu os time slots, você escolheu se vai usar um, se vai usar dois, se vai usar tudo, se vai jogar fora a estrutura do E1. Agora a gente precisa delimitar início e fim de pacote. E tem várias formas de fazer isso. A forma mais simples seria a gente usar algo parecido com o Sleep, que a gente vê em redes. Alguém já fez redes até o fim? Alguém tá aqui já fez redes? Não. Mas vocês vão ver lá na prática 4 de redes, o Sleep. Como que ele funciona? Basicamente, você escolhe um byte especial que significa fronteira entre pacotes. Então, se você enxerga esse byte, significa que o pacote acabou. E daí, a hora que você enxergar algo diferente dele, é porque começou um novo. Tá? E se esse byte acontece no meio do pacote, aí você inventa uma sequência de escape, que é para você desambiguar. Você vai falar, ó, isso aqui não é porque o pacote terminou, é porque aconteceu essa sequência dentro do pacote. Aí você gera uma redundância. Em vez de você mandar um byte, você manda 2 bytes, coloca um escape antes. É parecido com aquela ideia, né? Quando a gente está programando em C ou em Python, acho que a maioria das linguagens de programação tem isso, e você está fazendo uma string. Dentro de uma string, a aspas tem significado especial, certo? Então, estou escrevendo aqui A, B, C. Isso aqui significa início de string, isso aqui significa fim de string. E se eu quiser fazer uma string que contém aspas? A, B e eu quero pôr uma aspas. Como que eu faço? Para pôr uma aspas antes do C. Estão com vergonha? Hã? Não, eu quero uma aspas duplas. Como que eu faço? Em C, por exemplo, que no Python você poderia iniciar string com aspas simples, né? Mas suponha que é C, que você não pode fazer isso. Escape, barra. Vocês já fizeram isso, né? Nunca fizeram isso? Bom, quem não sabe, então fica sabendo, né? Ah, só que isso gera um problema. E se eu quiser colocar um barra de verdade? Aí você vai ter que escapar o barra. Tem que pôr barra 2 vezes se você quiser representar um único barra. Tá? Em C é assim. Tá? Em Python também. Aqui em Python você pode iniciar string com aspas simples também, se você quiser, né? Então, o sleep funciona com é, basicamente dessa forma. Você escolhe um byte para representar você escolhe um byte para representar início de pacote e você escolhe uma sequência de escape para você conseguir representar esse byte se ele acontecer no meio do pacote. Mas existe uma versão do protocolo que a gente vai comentar agora, que é o HDLC, que funciona de maneira similar ao Sleep, que ele escolhe um byte especial também. Mas a versão que é usada, a versão do HDLC que é usada para prover rede comutada por pacotes dentro do, da rede comutada por circuitos, né? É essa versão que a gente chama de versão com enquadramento síncrono, que é um pouquinho mais complicada.
Acho que a ideia de quem fez isso aqui, de quem inventou esse negócio, era economizar alguns bits, tá? Então, em vez dela trabalhar no nível de bytes, ela vai trabalhar no nível de bits. Então, ela também vai ter uma sequência especial, mas não vai ser uma sequência que é um byte. A sequência especial dela tem 6 bits, tá? A sequência especial tem 6 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, se você é, encontrar 6 bits 1 seguidos, significa que acabou um pacote. E a hora que você encontrar qualquer coisa diferente disso, significa que é um pacote novo já que você está recebendo. Então é isso, basicamente. Tá? O que é chato disso é que em software isso é um porre. Tá? Em software isso é um porre, porque em software geralmente a menor unidade que a gente trabalha é o byte, né? Se a gente quiser trabalhar bit a bit em software, a gente tem que ficar fazendo um shift, né? Você já deve ter trabalhado, você sabe que é um porre trabalhar bit a bit em software, né? Em hardware é simples, tá? Em hardware é simples porque você consegue trabalhar fácil no nível de bit a bit, tá? Você vai, bota isso aí nos flip-flops em sequência e você vê o que tem lá nos flip-flops. Então, 6 bits seguidos, acabou um pacote e vai começar o próximo a hora que chegar alguma coisa diferente disso. Tá? É, Aí o que acontece? Esse negócio tem que ter uma sequência de ociosidade, né? Uma sequência para indicar que ele está ocioso, uma sequência de idle. E daí o que o pessoal faz é colocar os 6 bits 1 seguidos e depois um 0. 6 bits 1 seguidos, um 0. 6 bits 1 seguidos, um 0. Se vocês enxergarem isso acontecendo em sequência, significa que não tem nenhum pacote sendo transmitido. Tá? É, tem um 0 ali, que em tese seria parte do pacote, mas se convenciona que você não produz pacote quando isso acontece. Tá? Se tem só um 0 lá dentro, você descarta. Seria um pacote de um único bit. Então você vai lá e descarta. E por que você precisa disso? Lembra que eu falei que essa tecnologia de comutação de circuitos é construída para você ficar mandando áudio o tempo todo. O tempo todo. Então você vai ter que ficar mandando alguma sequência de bits o tempo todo, mesmo se não tiver o pacote passando. Tá? E é isso que você manda. Beleza, começou um pacote. Aí você tem um problema análogo ao que você tinha no Sleep. E se acontecer essa sequência de 6 bits 1 no meio dos dados que eu estou enviando? Como que eu distingo do fim de pacote? Eu tenho que ter uma forma de fazer um escape, em tese. E a forma como o pessoal escolheu fazer isso no HDLC é. Deixa eu pôr na câmera aqui. Tô lá transmitindo. Ó, mandei um. Suponho que tinha um 0 antes, tá? Só para ter certeza da quantidade de uns que eu tô mandando. Mandei um. Mandei mais um. Tem 2 uns até agora seguidos. Mandei mais um. Tem 3 uns seguidos. Mandei mais um. Tem 4 uns seguidos. Mandei mais um. Tem 5 uns seguidos. Opa. Tô para mandar mais um agora. Só que eu tô no meio de um pacote. Se eu mandar, o receptor vai entender que o pacote acabou. E eu não quero que ele entenda dessa forma. O que eu vou fazer? Zero. Aí continua. Manda um. Mas põe que continua mandando um adoidado. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Ó, quero mandar mais um. Putz, mas aí vai formar 6 seguidos. Não pode. Ah, põe um 0. Aí continua. Um. Manda quantos você quiser. Nunca vai detectar como fim de pacote. E aí, o que o receptor tem que fazer? Ele tem que tirar qualquer zero que ele enxergar
Ele tem que remover qualquer zero que vier depois de 5 uns. Basicamente isso que ele tem que fazer. Tá? Se aparecer um zero depois de 5 uns, ele elimina. Se aparecerem 6 uns seguidos, ele entende como é, final de pacote. Ah, professor, supõe que aqui eu não quisesse mandar um. Que eu quisesse mandar um zero mesmo. O que eu faço? Zero, zero. Porque aí vai ficar simples pro transmissor, né? Ele sabe que ele tem que eliminar esse de qualquer forma. Tá? Então acho que a ideia de quem inventou isso é que é um escape que gasta um bit só, né? Em vez de gastar um byte inteiro. Implementar isso em software é um porre, vocês já devem imaginar, porque você não sabe. Isso aqui pode desalinhar. Pode ser que os bytes originais do seu pacote fiquem misturados num byte no byte seguinte. E essa sequência, aquela sequência de início, que o pessoal fala que em hexa geralmente é 7E, pode ficar rotacionada de qualquer uma das 8 rotações possíveis. Então, porra, implementar isso em software, mas em hardware é relativamente simples. Vocês vão implementar isso aí em hardware. Então, isso resolve para você conseguir mandar pacotes dentro de uma rede comutada por circuito. E qual que é a estrutura do pacote, né? Eu vou colocar protocolo IP dentro dele direto? Até poderia, mas o HDLC ele tem algumas coisas que fazem parte lá do padrão dele que são interessantes. Cadê a estrutura do quadro aqui? Ah, aqui, tá? Então esse flag aqui, na verdade, significa essa sequência que indica fim de pacote, tá? Ele coloca aqui no início e no fim do quadro, mas não é obrigatório. Você pode emendar um quadro com o próximo e o flag aparecer uma vez só. Aí tem endereço, controle. Isso aqui basicamente serve para fazer umas coisas do tipo frame relay. Então o que acontece? O pessoal queria economizar custos. Então, às vezes você usava isso no, dentro do time slot que ia da sua empresa até o seu provedor de internet dedicado. Ele era só para você. Só que às vezes o pessoal fazia umas gambiarras nas centrais telefônicas para várias empresas compartilharem os mesmos time slot. E daí chegava para você pacotes dentro do HDLC que eram para outras empresas. E daí ele tinha que ter alguma forma de saber qual é de qual. Então tem um endereço aí que é usado nesse tipo de situação. É um negócio que o pessoal chamava de frame relay, tá? Que é uma forma de você. Você já tem uma internet que é rápida pra caramba, sei lá, 128 kilobits por segundo, e você vai compartilhar entre várias empresas ainda, para cortar custo. Então, bem-vindos à década de 90, ao sofrimento. No nosso caso, a gente vai trabalhar só ponto a ponto, então uma ponta do lado conectada com uma ponta do outro, e daí não precisa disso, a gente vai colocar um negócio fixo aqui. Esse controle aqui serve para algumas coisas do tipo mandar ping para saber se o enlace está de pé ou não, mas isso a gente pode desligar no Cisco também, para ele não ficar usando esse tipo de coisa. Bom, e aí vem o que a gente quer colocar dentro, que no caso a gente vai colocar protocolo IP, que é o protocolo da internet, na nossa prática. Tá? O objetivo da nossa prática vai ser que a gente vai mandar um ping, um ping IP, ICMP, dentro de IP, lá, todos os protocolos da internet,
do nosso computador para o Cisco e ele vai voltar e a gente vai conseguir medir o tempo de ida e volta do ping, tudo vai funcionar comunicação bidirecional. Tá? Então aqui são as informações que a gente quer colocar dentro, que geralmente é protocolo internet que vai aqui dentro e daí começam as camadas a partir da camada de rede, né? Camada de rede, aí dentro dela vem informação na camada de transporte, depois camada de aplicação e assim por diante. Então isso aqui funciona como uma camada de enlace. E FCS. Esse FCS é uma informação para verificar a integridade dos dados. Então o receptor ele consegue fazer uma continha com tudo que tem aqui nesse quadro HLC, né, nesse pacote, e verificar se foi corrompido, se alguma coisa alterou, isso aqui vai dar um outro valor. E daí ele consegue descartar, né, antes de mandar para as camadas superiores, né, camada de rede, etc. Então ele faz uma verificação de integridade. A gente vai ver depois, no módulo 3, que o Ethernet também tem um FCS muito parecido com esse. Ele também tem uma verificação de integridade, tá, dentro dele. E agora vai ter um intervalo e depois do intervalo a gente vai estudar como que funciona essa verificação de integridade.